Vamos conhecer hoje o prédio mais antigo do Vale do Anhangabaú. Mesmo depois de uma reforma milionária, ele continua vazio. Este é o prédio mais antigo de todo o Anhangabaú, o coração do centro de São Paulo, o vale que liga o Centro Velho ao Centro Novo. O Palácio dos Correios é mais antigo que o prédio da Prefeitura, que o Martinelli ali perto, que o edifício que abriga o Shopping Light, e foi aberto 15 anos antes do atual Viaduto do Chá. O único mais antigo em toda a vizinhança é o Teatro Municipal. Aliás, foi projetado pelo mesmo arquiteto, o italiano Domiziano Rossi, um imigrante aqui em São Paulo que trabalhava para o escritório Ramos de Azevedo. Esse arquiteto também é um dos autores do projeto da Pinacoteca. O Palácio dos Correios foi inaugurado em 1922, mas seu centenário passou batido. Você soube de alguma comemoração especial? Nem eu. Dos 15 mil metros quadrados do prédio, mais de 12 mil estão sem uso, vazios. Tinha um pequeno museu dedicado aos Correios, que fechou em setembro do ano passado, e um centro cultural, bem, modo de dizer, que não funciona em horário de trabalhador, em tese, só de segunda a sexta-feira, das 10 às 17. Mas nesta semana, eu já tentei visitar alguma exposição e dizem que não tem nada. Alguém precisa avisar o site dos Correios, que diz que tem exposição ali, mas os seguranças dizem que está tudo fechado. Quando se fala dos limitadíssimos usos do Vale do Anhangabaú, antes e depois da reforma, ignora-se a responsabilidade de todos os prédios ao redor. A maioria é um túmulo do samba e da ativação. Tirando a grande pista de skate e o aluguel para shows, sobra pouco. Neste palácio foram prometidos, nos últimos 25 anos, 2 cinemas, um auditório, restaurante, café, casa de chá e um longo etc. Depois de uma longa e milionária reforma, entregue em 2013, há 11 anos, portanto, tudo foi engavetado. Fora esse pequeno centro cultural, que na prática mal abre. Em abril do ano passado, a Prefeitura anunciou que instalaria aqui um centro de monitoramento 24 horas da cidade e um centro olímpico nos fundos do terreno e até uma sala de games. O prefeito Ricardo Nunes até falou que já estava negociando com o governo Lula a cessão do imóvel. Bem, seria mais uma repartição pública, mas nem isso saiu. Sem barulho, o tal centro de monitoramento foi inaugurado em um prédio bem menor, lá na Rua 15 de Novembro. O desperdício deste espaço vai continuar por um bom tempo. E por que falar agora do Palácio dos Correios? Não é só por ser um grande patrimônio histórico desperdiçado, mas porque estamos em plena eleição municipal. E durante a campanha temos que perguntar o que fazer com tanta propriedade federal e estadual, especialmente no centro, sem uso. Um prefeito esperto tem que saber negociar e tentar ativar esses espaços. Espera aí que eu vou dar alguns exemplos ainda neste programa. Alguns candidatos a prefeito estão ameaçando cancelar várias concessões. Eles ficam muito irritados quando tem uma concessão para iniciativa privada, quando tem uma privatização, quando algum empresário quer investir num bem público aí em mau estado. Mas quando o governo, o poder público, escanteia imóveis ou grandes bens públicos, não falam nada, se calam. É sobre justamente essas tchutchucas das estatais que vai ser o tema hoje deste programa no São Paulo nas Alturas e tratar um pouco do gigante do Anhangabaú. Muito político se cala quando não há
uso nem função social da propriedade quando o imóvel é do poder público. Estranho, não? E antes que alguém me acuse de ser privatista, porém, não existe maior privatista que a pessoa que está no governo e não consegue dar uso ao seu próprio patrimônio. Não tem ideias, não tem agilidade, não consegue driblar a burocracia. E este canal, felizmente, pode apontar erros e vexames da iniciativa privada, que continua construindo monstrões, mas também aponta erros, seja dos políticos bolsonaristas ou dos petistas. E os petistas já tiveram várias oportunidades de usar este Palácio dos Correios, e até agora nada. A novela de se dar novos usos a este palácio é longa. Nos anos 70, os Correios passaram a transferir departamentos daqui a outros prédios, e nos anos 90 só tinha sobrado agência no térreo. Em 1996, houve um concurso de arquitetura para se escolher um projeto para, adivinhem, fazer um centro cultural aqui. O prêmio saiu em 97 para o escritório Una Arquitetos, e a ideia era ocupar os 5 andares. Pela entrada da São João, haveria restaurante, salão de chá e o foyer de um grande teatro. No Beco do Piolim, ali na lateral, haveria uma praça coberta, elevada, com um teatro. Ainda haveria biblioteca e 2 cinemas. Mais de 50 profissionais trabalharam no projeto, que começou no segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, continuou pelo governo Lula. E a partir de 2008, entre escândalos de corrupção nos Correios e outras prioridades, o projeto foi sendo alterado, e até sobrou esse piso de padaria, barato, aqui no saguão. E só 15 anos depois do concurso, em 2013, no governo da presidente Dilma Rousseff, esse espaço foi reinaugurado. Mas todo vazio, as promessas aí de restaurante, cinema, teatro não saíram do papel. Temer não mudou nada e o presidente Jair Bolsonaro, que dizia que ia privatizar os Correios, também não conseguiu, manteve tudo como estava. E assim, 11 anos depois da inauguração, o prédio continua vazio. Prédio público ocioso não causa comoção. Não tem laboratório obscuro de urbanismo fazendo visitas para se queixar do restauro, da reforma ou do uso. E nem os urbanistas mais pop de São Paulo, que parece que só se preocupam com política partidária ou com seus dogmas ideológicos. Então se calam diante desse desperdício. Eu já temo os protestos violentos do sofá de casa ou da esteira da academia, dos nossos militantes, se esse prédio fosse leiloado ou virasse alguma coisa que não fosse museu. Mas acredite, há opções. No Rio de Janeiro aconteceu algo diferente. O governo federal era dono do primeiro grande arranha-céu da cidade, o edifício à noite, de 1929. Com 22 andares, já abrigou jornal, rádios e escritórios, mas estava vazio desde 2012. O governo federal tinha prometido fazer ali o Museu do Rádio. Ideia que não pegou. Em plena Praça Mauá, a metros do Museu do Amanhã, o prefeito Eduardo Paes achava que deveria virar residencial e negociou com o presidente Lula no ano passado. O governo, então, vendeu o prédio para a prefeitura por 28 milhões de reais em março do ano passado e Paes fez um leilão apenas 4 meses depois e vendeu por 36 milhões. A ideia não era ter lucro, era apenas fazer o prédio girar. A promessa agora é que o prédio tenha mais de 400 apartamentos. E acredite, ninguém morreu por não ter sido aberto o Museu do Rádio. E se esses 400 apartamentos forem ocupados, a região bastante morta à noite vai ter mais movimento. E Londres, de forma mais ousada ainda, decidiu vender o antigo edifício do Escritório da Guerra, vizinho ao Ministério da Defesa, e usado por Winston Churchill. Sim, o QG,
que decidiu a participação britânica na Primeira e na Segunda Guerra. Não é pouca coisa. Um prédio de 7 andares, de 1906. Já estava vazio há algum tempo. Em vez de criarem o enésimo museu no centro de Londres, o governo o vendeu em 2016. A localização não poderia ser mais nobre. Do lado da entrada oficial do Palácio de Buckingham e a 2 quadras da residência oficial do primeiro-ministro, o número 10 da Downing Street. Mas tinha 1.000 salas e 4 quilômetros de corredores. O leilão foi um sucesso. Foi vendido pelo equivalente a quase 2,5 bilhões de reais. E passou por um restauro que levou 8 anos e que consumiu outros 7 bilhões de reais. O prédio tombado, com esta fachada em estilo eduardiano barroco, virou um hotel de luxo, o primeiro da rede Raffles em Londres, com 125 quartos. Ali também já está funcionando o primeiro spa da marca Guerlain em Londres, e 9 restaurantes, 3 bares, inclusive na cobertura. Ian Fleming trabalhou nesse prédio para se inspirar no personagem James Bond que ele criou, o Agente 007. Depois de 120 anos fechado ao público, agora o velho escritório de guerra vai ter visitas guiadas, aliás, todos os ingressos esgotados até o final do ano, e um salão de festas disputado para casamentos e eventos corporativos. Então muita gente vai conhecer esse espaço, porque o inglês valoriza esses prédios históricos. Não precisa virar museu, como é a regra aqui no Brasil e também na Argentina. Aliás, o grande Palácio dos Correios em Buenos Aires virou um museu, aí desejo da presidente Cristina Kirchner, para imortalizar o nome do falecido marido dela. É uma mistura aí de uso cultural / nepotismo. Cristina Kirchner gastou o equivalente a 700 milhões de dólares para o Centro Cultural Kirchner. Criou uma sala de concertos ali de quase 2.000 lugares, chamada de Baleia Azul, pelo seu formato. Tem 50 salas de exposições. Obviamente não há acervo nem programação para um prédio tão imenso. Pouco tempo depois da inauguração, depois da obra ter custado 6 vezes mais do que previsto, já estava em boa parte vazio. O atual presidente, Javier Milei, já disse que vai mudar o nome do elefante branco. País pobre sempre gosta de comprovar que a pobreza não é à toa. Ainda há várias alternativas para dar alguma vida ao Palácio dos Correios no Anhangabaú. Aliás, a estatal está leiloando neste momento vários imóveis em estados como Minas, Bahia, Pernambuco, entre outros. E não estão rolando protestos aí por privatização nem nada. Então, vamos pensar, talvez esse prédio possa virar um residencial, sim, com apartamentos pouco convencionais como lofts. Mas o meu desejo, ou sonho mesmo, é que uma dessas empresas de tecnologia, gigantes que se dizem moderninhas, mas que estão em prédios ultra caretas da Faria Lima, viessem para cá. Um Facebook, um Google, Uber e tantas outras, em torres genéricas, espelhadas, em lugares que não têm essa vitalidade do centro de São Paulo. Seria uma declaração de amor a São Paulo e uma demonstração de coerência, sustentabilidade, seus funcionários chegando de metrô na porta da empresa e tendo botecos, restaurantes e mais movimento no Anhangabaú. Imagina uma dessas empresas gigantes do Vale do Silício trazendo centenas de funcionários para cá, que poderiam até andar de skate nas horas vagas. Para isso acontecer, precisamos de um prefeito pouco previsível, ambicioso e que trabalhe nos bastidores, sem estar amarrado a dogmas. É o que o centro de São Paulo implora.
São Paulo nas Alturas gosta de trazer bons exemplos e maus exemplos para a gente aprender e implementar nas nossas cidades. Tem séries aqui no canal sobre Lisboa, sobre Buenos Aires e proximamente em Nova York. A gente precisa ter ideias e fugir do óbvio. E você, tem prédios na sua cidade, como o Palácio dos Correios? Que usos não óbvios eles poderiam ter? Comente aqui, porque essas ideias se espalham, e seja membro do canal. É importante a gente abrir a nossa cabeça e os nossos olhos para o que acontece no mundo. E até o próximo São Paulo nas Alturas.